Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre 4 tipos de aparelhos que são mais modernos e que podem facilitar e ajudar você no seu tratamento ortodôntico. O primeiro deles que eu vou falar é justamente o aparelho autoligado. O aparelho autoligado, ele tem como diferença justamente o fato de não ter borrachinhas, tá? Então ele tem uma portinha que, usando o instrumental adequado, não é a caneta Bic, tá gente? Mas é só porque esse aqui é grande, né? Ó, você abre a portinha e com isso você consegue colocar o fio ortodôntico e fechar. Desse jeito. O que acontece nesse tipo de aparelho? Ele fica mais soltinho, tá? Com isso, a força ele é constante, né? A força que é incidida sobre o dente é constante, porque acaba não tendo laceamento daquela borrachinha, que com o tempo ela vai laceando, né? Mas é uma força mais leve. Isso faz com que o seu dente acabe andando com uma certa facilidade maior, justamente porque não tem tanto atrito como tem no caso dos aparelhos convencionais. E isso faz com que ela tenha uma certa velocidade um pouco maior, tá? Se a gente for comparar em relação ao aparelho convencional, ele vai ter mais conforto e um pouco mais de velocidade no tratamento, tá? Ele também é mais ágil nas manutenções, uma vez que você não precisa fazer as trocas das borrachinhas, basta abrir as portinhas e fazer a troca dos fios. Então é um aparelho que sim, apresenta vantagens em relação ao aparelho convencional, tá? Porém, ele é um aparelho fixo, então, por ser fixo, vai ter um pouquinho de dificuldade na higienização, que deve ser orientada pelo dentista de forma correta, para que você chegue no final do seu tratamento com saúde nos dentes, tá bom? Bom, um outro tipo de aparelho que eu quero apresentar aqui para vocês é o aparelho autoligado estético. Ele é também autoligado, ou seja, ele tem aquela portinha, né, que você abre e fecha, mas ele é feito de um material extremamente transparente. E com isso, quando você sorri, ele é muito mais discreto do que o aparelho convencional, tá? Até mesmo o aparelho autoligado. Eu, particularmente, só uso o autoligado Safira, que é um aparelho que ele não fica amarelo com o tempo. Ele é feito de um produto cerâmico e isso faz com que o aparelho se torne, fique branco, apesar de você tomar vinho, Coca-Cola, café, enfim, qualquer coisa que tenha muito pigmento. Ele permanece branco, tá? Ele permanece transparente ao longo do seu tratamento. Então, dos tratamentos, se você vai fazer um tratamento estético, né, com um aparelho estético, procure o aparelho Safira, que esse é o melhor nesse tipo vai te dar o melhor resultado que você espera, tá? O outro tipo, mas em compensação a resultados, né, ele é muito semelhante ao autoligado, tá? Ele é mesma coisa que o autoligado, só que transparente. Então, se você você tem uma exigência estética maior, você pode fazer o uso desse tipo de aparelho. E tanto o autoligado quanto o autoligado estético, eles são muito semelhantes para todos os tipos de tratamentos. Ele pode ser utilizado em qualquer tipo de tratamento ortodôntico necessário, tá? Então, ele é bem bacana nesse aspecto. O outro aparelho que a gente tem, mais moderno, dos mais modernos, é o aparelho com alinhadores invisíveis. Esse tipo de aparelho, ele é um aparelho em que você usa plaquinhas de acetato que vão forçando os dentes para a posição mais adequada. O legal desse aparelho é que você pode tirar ele para comer e para higienizar. E com isso, você tem muito conforto em relação à higienização, escovação dos dentes, tá? Ele tem que ser um aparelho que você tem que usar direto, no mínimo aí a gente fala, né, em 20 horas. É importante que você faça o uso direto e reto dele e só tire para comer e para higienizar, tá? A forma de documentação desse aparelho, ele é um pouco diferente. A gente escaneia os dentes através de um scanner 3D e esse escaneamento é mandado para o laboratório, onde no computador vão ser feitas as modificações que precisam ser feitas para que o dente chegue na posição adequada. Aí o computador vai calcular quantas plaquinhas a pessoa precisa utilizar e essas plaquinhas vão ser feitas trocas a cada 15 dias em média, tá? Até o final do tratamento vão ser feitas essas trocas no dentista, o paciente vem, a gente faz a avaliação para ver como é que está indo o caso, vai fazer as trocas, às vezes é necessário fazer alguns desgastes dos dentes, né, com uma lixinha para que o dente fique numa posição mais adequada em relação ao arco, tudo isso é calculado pelo computador. Dos tratamentos, o tratamento com alinhadores invisíveis é o mais moderno.
porque as pessoas não percebem que você está usando o aparelho, tá? Você consegue falar normalmente porque ele é extremamente confortável e ainda tem a vantagem de você poder tirar ele na hora que você vai comer e na hora que você vai escovar, tá? Todos esses tipos de aparelhos, além desse aparelho, ainda existe um outro, que é o aparelho lingual. O aparelho lingual, ele tem como vantagem a estética, porque afinal, quando a pessoa sorri, não aparece nada do aparelho. Em compensação, ele é extremamente desconfortável, porque a comida, gente, ela entra para dentro, né, da boca, ela entra para dentro. Então, o que acontece? Toda a comida vai parar nele. Então, tem uma dificuldade em relação à higienização e também tem uma dificuldade em relação a traumas na língua. Então, ele acaba sendo mais traumatizante para a língua, causa mais aftas na língua, por ele estar na parte interna da boca, tá? É um tratamento mais estético, um pouco mais caro, esse aparelho ele é mais caro, tá? E sinceramente, hoje eu já não vejo muita necessidade de uso dele. Eu acho que a gente tem outras alternativas muito mais confortáveis e muito melhores para o paciente, tá? O aparelho lingual, ele é extremamente desconfortável, tá? Em relação aos outros, tá? Então você tem que pesar isso na hora que você estiver fazendo a utilização dele. Esses aparelhos todos, tá? A gente faz uso aqui na clínica, nós trabalhamos com todos esses tipos de aparelho e a gente sempre avalia qual é o melhor aparelho para o seu caso. A gente faz o planejamento em cima da documentação e aí é passado para você todas as opções possíveis para você, tá bom? Se você tiver alguma dúvida em relação a esses aparelhos, manda um comentário aqui que a gente vai tentar responder. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!